Começando aqui a nossa live de quarta-feira, só encaminhando aqui uns aviõezinhos para as pessoas que sempre me pedem para eu avisar. Tem um jeito no Instagram, né, de você ser comunicada quando uma pessoa está fazendo live, né? E eu não sei se isso vocês conseguem fazer no meu perfil, mas se conseguirem, fica a dica aí também, quem puder me ensina. Porque eu não tenho muita certeza de como isso é feito, não. Bom, e na nossa live, nosso canal aqui, ele é um canal separado, reservado para a gente falar das questões de comunicação não violenta, compaixão e cultura de paz, nos ambientes de trabalho e no cotidiano. E ontem, não sei se você acompanhou, se o algoritmo chega a esse tipo de divulgação para você, ontem foi um dia internacional para a eliminação da violência contra a mulher. E é sobre esse tema que eu vou falar aqui nessa live com vocês, para quem estiver entrando e para quem for assistir depois a gravação. Então, a comunicação não violenta e a cultura de paz tem muito a acrescentar para as instituições, para o seu negócio, para o seu local de trabalho, seja para onde você estiver. A comunicação não violenta pode sim ser uma forte aliada e ser uma ferramenta muito assertiva para a eliminação da violência contra a mulher. Eu não vou falar de números, porque isso vocês podem ter acesso facilmente aí na internet, mas os números eles são alarmantes. E eu não gosto também de falar sobre a violência, eu gosto de falar sobre as possibilidades do enfrentamento. Então, não vou especificar, trazer esses dados que são alarmantes, que nos deixam assim absolutamente indignadas e com a sensação de que a injustiça contra o gênero feminino ainda ele é gigantesco, contra as mulheres. Então, mas a ideia é que a gente possa falar sobre estratégias e eu possa de alguma forma te ajudar e esse conteúdo chegar em outras pessoas que também podem ser beneficiadas. Então, você que for entrando aqui também vai compartilhando com as pessoas que você acha que pode ter algum tipo de benefício. Nas instituições, é fundamental que toda a empresa, né, a sua liderança, o dono da empresa, as pessoas que dirigem as empresas, tenham um olhar voltado para a eliminação da violência, porque a violência contra a mulher ou contra grupos de vulnerabilidades, elas não começam numa agressão física ou numa agressão, né, aleatória. A violência contra as mulheres, a violência contra pessoas de grupos mais vulneráveis, ela começa na cultura. Então, quando a gente fala de cultura de paz, o que a gente está divulgando, disseminando e fazendo com que essa seja uma escolha sua, minha, diária, é que a gente, de fato, elimine essa cultura que permite, né, que dá permissão para que pessoas de algum gênero, cor, raça, enfim, de qualquer grupo, que apresente alguma vulnerabilidade social, estrutural, né, tenha seus direitos preservados. Então, Boa noite, Tina! Tudo bem com você? Então, o que nós vamos falar aqui... Deixa eu ver se a Tina está me ouvindo bem aí. Está me ouvindo bem, Tina? Boa noite. Hoje a gente está falando sobre a eliminação da violência contra a mulher e o quanto a cultura de paz ela é uma ferramenta potente para a gente levar para as nossas instituições, para o nosso trabalho, para os nossos ambientes, para que a gente de fato tenha ações práticas e concretas e objetivas na eliminação da violência contra a mulher. E eu estava dizendo justamente aqui que a violência contra a mulher, ela não começa numa agressão física, num tapa, num empurrão, muito menos nas piadas, nas humilhações, nas agressões emocionais, né, verbais. A violência contra a mulher começa na cultura. Então, para a gente ter ambientes seguros para as mulheres, para a gente ter ambientes seguros, livre de violência, a gente tem que agir na cultura.
E aqui a gente fala sobre cultura de paz como estrutura, cultura de paz como processo, cultura de paz como escolha de estar no mundo, seja como instituição, seja como pessoa, seja como cidadão, seja como profissional. E como a cultura de paz ela pode nos ajudar? Justamente nessa consciência que a gente pode adquirir através da comunicação não violenta e desse arcabouço grande de conhecimento da cultura de paz, que é ter clareza, né, sobre o que acontece, como acontece e os passos que precisam ser dados, tanto na prevenção, né, dos casos e desses acontecimentos, quanto no treinamento das pessoas de forma contínua para que isso seja mitigado ao máximo, ou seja, eliminado dos ambientes de trabalho, e também então, no processo, na formação e nas ações que geram para aquelas pessoas que promovem esses atos e tenham comportamentos violentos, as consequências desses comportamentos. E por último, mas não menos importante, né, só uma ordem aqui didática para falar, que é canais claros de apoio. Ou seja, se na sua instituição não existe uma política clara, né, para o enfrentamento à violência contra a mulher, não existe um processo de trabalho adequado, né, ou seja, que previna violências, não existe treinamento, as pessoas não são treinadas sobre a cultura da sua instituição. Os seus funcionários, a sua equipe ou você mesma nunca recebeu um treinamento de como ter um comportamento compassivo, que é aquele que vem da compaixão, que seria o contrário, o oposto ao que é a violência, né? A violência seria infringir ao outro algum tipo de sofrimento. E a compaixão, em uma das formas que eu gosto de dar significado a essa palavra, tem diversas formas que a gente pode olhar para ela, mas uma delas é que a gente deseje genuína e verdadeiramente e tenha ações e comportamentos para eliminar o sofrimento da outra pessoa, ou para ajudá-la a não chegar ao sofrimento, não estar em sofrimento. E aí a autocompaixão seria com a gente mesmo. Então, se a gente não tem esses pilares que podem ser sustentados para a cultura de paz, com certeza dentro do ambiente de trabalho você vai ter em algum momento algum ato violento acontecendo, se é que já não está. Eu que trabalho muito com pessoas em situação de vulnerabilidade, algumas que passaram por questões de violência, eu recebo muitas pessoas, já recebi, inclusive tenho recebido pessoas cada vez mais jovens, né, dentro do mercado de trabalho, que estão buscando outras fontes de renda, outras formas de exercitar um trabalho, de ter uma fonte de renda que não seja dentro de instituições. Justamente porque as lideranças não estão preparadas e quando uma mulher diz que está sofrendo algum tipo de violência dentro do trabalho, ela não tem para quem oficialmente notificar aquilo. Muitas vezes a pessoa que é o seu superior imediato vai minimizar a situação dizendo, isso não foi nada, deixa pra lá, isso é coisa da sua cabeça. Ele estava muito nervoso, porque geralmente, mas não só, a violência contra a mulher acontece de homens contra as mulheres. Mas eu já vi situações em que a violência acontece de mulher para mulher. Que aí é um caso que a gente precisa estudar, né? Acho que nem Freud explica, mas enfim, existem porque existem relações de poder, existem, assim, de novo, né? A violência não começa na agressão, a violência começa na cultura. E se a gente tem uma cultura de que quem tem papéis hierárquicos tem poder sobre a pessoa como posse, a gente vai ter sempre a possibilidade de vivenciar situações de violência. Então é importante que quando uma pessoa passar por uma situação de violência no local de trabalho, que a instituição esteja preparada para ouvir sem minimizar, para fazer o que a empresa tem como obrigação fazer, que é proteger essa pessoa, né? Então, imediatamente tomar postura e tomar comportamentos e ações para a proteção dessa pessoa, até que tudo seja visto, até que todas as partes sejam ouvidas, até que gerencialmente, né, até com questões de RH e pensando em ética profissional, em tudo que envolve né, um fato desse, que exista um processo de trabalho
desenhado, que seja institucional. Não pode ficar só no achismo, o gestor de tal área faz de um jeito, o da outra área faz de outro, do outro não faz nada, e nem naquele lugar não se sabe o que fazer. Então é preciso que tenha, pode ser dentro da área de segurança ocupacional, pode ser dentro da qualidade de vida, que está ligada ao RH, enfim, alguma área da instituição precisa estar atento a se identificado e notificado uma situação de violência contra uma mulher dentro da instituição de trabalho, tem que existir um processo a ser feito a partir dali. Então, que seja uma investigação, um processo que pode ser elaborado com a liderança, mas tem que estar claro para que todas as pessoas as mulheres e as pessoas que forem vítimas, que se sentirem que forem vítimas de uma situação de violência, tenham um canal claro para receber tanto a questão de proteção, de ética, né, e de reparação, né, daquilo que está acontecendo, quanto suporte, apoio emocional, apoio jurídico e tudo que essa mulher desejar fazer a partir daquela violência vivida. Porque o que é mais comum, como eu estava dizendo aqui, são gestores ou pessoas na instituição que fingem que não veem, e quando obrigatoriamente a funcionária insiste em relatar uma determinada violência, aquilo de certa forma é minimizado. Em alguns casos, e não são poucos casos, o agressor ele acaba sendo promovido para ele sair daquele, ele recebe uma promoção, né? A pessoa comete uma situação de violência, muitas vezes criminosa, e ainda ele recebe uma promoção. Então ele é promovido, vai para uma outra determinada área, é como se ali ele começasse do zero uma outra história, e em geral, tá? Não é incomum que a vítima da violência, pouco tempo depois, é desligada da empresa, ou seja, demitida. Então existe ainda um receio e um medo gigante das mulheres em fazer as notificações e as denúncias dentro das instituições, pelo receio, pelo medo, né? Muitas me relatam isso, pelo pânico de ainda serem ou perseguidas dentro da instituição até que peçam demissão, né? Serem ridicularizadas, aquelas piadinhas de copa, que se você trabalha em uma instituição, você sabe do que eu estou falando, aqueles olhares que começam a questionar, mas ela é louca, mas isso nunca existiu. Então esse questionamento daquilo que a pessoa vivenciou. Então é importante que a gente tenha formas de identificar essa violência, então em alguns lugares, em algumas empresas, né, através de câmeras que são sem áudio, mas que filmam as situações, treinamento para as pessoas, tem que ter, gente, isso é fundamental, condição sine qua non, sem ela não deveria existir, não deve existir uma empresa se ela não conseguir dar o mínimo de apoio necessário para que o exercício profissional seja algo que complemente a vida, que traga satisfação, que traga sobrevivência e que não coloque a mulher em mais uma situação de violência. Porque para ela ir ao trabalho, ela já vai estar exposta a várias possibilidades de violência no transporte público, na rua, assim, como eu disse, a cultura não começa na agressão física, no tapa, no que quer que seja, ela começa na cultura. Então, nós ainda vivemos uma cultura onde a mulher ela é um produto, vista como um produto e como posse das pessoas. E muitos homens ainda têm essa mentalidade de que uma mulher ela pode ser tocada, molestada, incomodada, importunada de todas as formas que um homem achar que deve, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, dentro das instituições, eu falei, nós precisamos ter processo, ter cultura desenhada, processo desenhado, a gente precisa ter treinamento das pessoas, a gente precisa ter processo contínuo de apoio e suporte a essas mulheres, quando elas trazem, né, as suas notificações, as suas denúncias, e é necessário que se tenha um protocolo de ação contra o agressor, né? O que acontece com o agressor, o que acontece com aquela pessoa que promove a violência? Porque se não acontece nada, se essa pessoa passa impune, e a gente está falando aqui dentro da comunicação não violenta, a gente fala de justiça social, a gente fala de ecologia nas relações, essa pessoa precisa saber do que está acontecendo, porque
Muitas vezes também já atendi pessoas em que essa pessoa foi simplesmente retirada, deram férias e ele saiu de cena, e quando ele volta ninguém toca no assunto, ninguém fala nada, ou porque ele é filho do chefe, ou porque ele é parente de alguém, ou porque, nossa, mas ele é uma pessoa em instituições de ensino, isso é assim, talvez, não sei se você já ouviu falar isso, mas muitas universidades, nossa, mas esse cara, ele é o concurso, ele é o titular da cadeira, ele é isso, ele é aquilo, isso não existe. Então, situações de violência incluem assédio, incluem a violência física mesmo, né? Inclusive de formas, tocar partes íntimas, enfim, coisas que você sabe do que eu estou falando. Inclui também eu até acabei falando isso, né? Inclui essas falas que menosprezam, que humilham, que minimizam, que colocam a mulher em um plano inferior ao das outras pessoas da equipe e da instituição. Então isso também é violência. Fora todas as questões, obviamente as físicas, as sexuais, essas formas que a gente está, infelizmente, né, ouvindo muitas vezes, eu não vou falar habituadas porque eu não desejo que isso seja um hábito, mas a gente ouve frequentemente esses casos e eu atendo algumas pessoas que trazem essas questões e o quanto isso impacta na vida da pessoa. Muitas vezes ela está ali buscando a carreira, tentando se descobrir num cenário de trabalho, ou ela alcançou uma determinada posição e aí quando ela chega lá, ela passa por esse tipo de situação. Então é fundamental que existam pessoas dentro da instituição que sejam sentinelas, as pessoas que vão olhando, que vão percebendo, que vão de fato buscando que essas mulheres dentro do trabalho sejam protegidas. Então, a primeira parte da nossa live é para falar especificamente de que os ambientes que toleram a violência, elas viram o terreno fértil para que todas elas aconteçam. Porque se a gente tolera eu estava falando justamente das consequências, né? Aos agressores. Se a gente tolera, se a gente faz vista grossa, se a gente finge que não viu, se a gente não tem um processo claro do que fazer nessas situações, é como se a empresa dissesse, olha, isso não é problema meu, resolvam aí. E sim, é responsabilidade das empresas. Inclusive, nas questões relacionadas à segurança psicológica, segurança emocional dos ambientes, as empresas, a partir da norma regulamentadora 01, vão ser inclusive punidas com multas caso não apresentem as maneiras que elas atuam para minimizar o impacto das questões emocionais relacionadas ao trabalho, de diversas formas, tá? E a violência é uma delas, e é uma extremamente importante, porque ainda, lembra que eu falei? A violência, ela não começa no tapa, ela é uma cultura, e na nossa cultura vai fazer então ainda com que a mulher muitas vezes se sinta culpada por ter passado por aquela situação de violência. Então, além de ter passado pela situação de violência, além de ter enfrentado tudo que ela enfrentou emocionalmente, fisicamente, todos os pensamentos, toda a repercussão, né, química no corpo de uma situação de violência e emocional, psíquica, ela ainda vai carregar uma determinada culpa, como se, né, como a cultura diz, mas você que estava no lugar errado, mas será que você não insinuou de alguma forma? Ou, mas será que ele não tem razão? Enfim, são diversas as formas em que as falas, né, e as maneiras de lidar com a violência colocam a mulher numa situação de ainda maior vulnerabilidade, ao ponto de que algumas resolvem simplesmente sair do trabalho e não falam nada e não abrem nenhuma notificação, nenhuma denúncia e simplesmente saem porque não suportam essa situação toda, esse peso que vem. Outras simplesmente não têm condições de sair daquele trabalho e vão tolerando, suportando aquela situação e pedindo, né, para que de alguma forma aquilo pare de acontecer e seja eliminado. E aí, uma coisa que é fundamental é que existem algumas pesquisas que mostram que a pessoa que vivencia, ou seja, vê uma violência acontecendo com uma outra pessoa, pode ter sofrimentos mentais, psíquicos e emocionais iguais ou maiores à pessoa que é vítima. Então veja, se na sua instituição é tolerado situações e comportamentos de violência contra quem quer que seja, e aqui a gente está falando contra as mulheres,
e uma terceira pessoa está vendo aquela situação acontecer e ela não tem governabilidade para mudar aquela situação, aquela cena, ela acompanha, ela vê aquilo acontecendo, ela pode ter sofrimento igual ou maior. Então, olha o impacto disso dentro da instituição. E a comunicação não violenta, ela pode nos ajudar trazendo esses passos da construção de segurança emocional nos ambientes, da construção de cultura de paz, que vai trazer a reflexão para processo, estrutura, canais de denúncia e apoio e suporte para as mulheres e para as pessoas que passarem por essa situação. Agora, olá, boa noite! Boa noite, quem está entrando aí na live, olha, depois vocês veem a primeira parte da live que eu falei sobre o enfrentamento da violência contra a mulher nas instituições, nas relações de trabalho. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da raiz da violência, que eu já até falei que a base da violência contra a mulher ou de qualquer grupo de vulnerabilidade é a cultura que permite que as violências aconteçam. Então, por mais que hoje nós tenhamos diversas legislações, a gente já tenha um avanço um pouco maior, ainda a gente encontra cenários em que, ao buscar o recurso de proteção, a mulher encontra ainda mais violência, como é o caso de delegacias, muitas vezes de advogados e de pessoas que vão, de novo, fazer como eu falei nas empresas, minimizar o fato, abafar o caso, deixa pra lá, não foi bem assim, olha, não quer dizer, você tem certeza, isso vai prejudicar a pessoa, você vai impactar a vida dessa pessoa para sempre. Só que a primeira vida impactada, a primeira pessoa, que está ali em sofrimento, que já está com a vida revirada, é quem sofreu a violência. Então, nos lugares onde essa pessoa busca proteção e cuidado, e aí eu falei então de delegacia, sistema de justiça, etc., muitas vezes ela é desestimulada a continuar o que ela foi buscar, que é a justiça naquele caso, e a justiça não é uma vingança. Na comunicação não violenta a gente aprende a diferença entre as coisas, não é uma punição cega, são comportamentos que são inadequados nas regras combinadas socialmente, inclusive judiciais, jurídicas, essa questão toda, em que a pessoa vai ter uma consequência pelo ato que cometeu, pelo comportamento que teve. E a gente tem também nos ambientes de cuidado. Então, muitas vezes, quando a mulher procura, por exemplo, uma atenção psicológica num serviço de saúde, quando ela busca um exame físico, quando ela busca uma reparação de algo que está doendo, uma dor que é física e é emocional no ambiente de saúde, muitas vezes ela também se torna vítima novamente, porque vai encontrar profissionais que não estão preparados para lidar com pessoas em situação de violência. E eu já vi isso acontecer de inúmeras formas e ouço pessoas que contam, que me relatam como foram atendidas nesses ambientes. Então, também a comunicação não violenta é fundamental para que essa pessoa, quando busca ajuda, não se sentir desestimulada e se sentir ainda mais descuidada e, de novo, violentada nos seus direitos, nas suas necessidades, que são necessidades humanas básicas nesse caso, de terem os seus direitos preservados. Então, dentro da estrutura, que a gente vai lá para trás agora, nas famílias, que é um outro lugar que me é muito, eu aprecio muito ajudar famílias, principalmente mães, que são as que me acompanham mais de perto, sobre como implementar a cultura de paz dentro de casa. Isso se reflete como no enfrentamento à violência contra a mulher. Primeiro é a gente ir educando, conforme a idade da criança, da menina, sobre os seus direitos, sobre como o seu corpo precisa ser preservado, sobre o que é adequado e não adequado, sobre o que é íntimo e o que é público, sobre o que é segredos entre adultos e crianças. Eu sempre falo, não existe segredos entre adultos e crianças. Se você quer fazer uma surpresa, se você quer fazer alguma coisa que a criança não pode contar, porque ela está contando para alguém, você que é mãe, você que é pai, que está aqui na live, o que você vai dizer para essa criança é, olha, a gente vai fazer uma surpresa para tal pessoa, então por enquanto a gente não vai falar. Mas não existe segredo.
Porque quando a gente usa essa palavra, quando um pai e uma mãe permite que essa palavra esteja no círculo familiar, olha, o segredo, esse aqui é o nosso segredinho, a criança vai entendendo que existe segredos entre adultos e crianças e ela pode ser vítima de violência e aquilo estar em segredo entre ela e o adulto agressor. Então, primeira ação que eu ensino para as mães é que não existe segredo, não permita que esse comportamento de ter segredinhos e segredos com crianças exista dentro da sua família como uma forma de proteção. Então isso é uma proteção para meninas e meninos, né? Isso é fundamental. Então, começa por aí, tá? Se você, Lídia, não sei como é que eu faço, começa isso. Não existe segredo, é uma forma de que você vai ter seu filho ou sua filha que estiver em alguma situação de perigo, se tiver alguma situação ameaçadora, ele vai poder te contar, porque não existe segredo, ele vai lembrar disso e ele vai te contar que o tio, a tia, fulano, ciclano, pediu para fazer algo ou fez algo, ele vai confiar em você se você cria esse clima de segurança emocional dentro da sua casa, que a cultura de paz ensina a gente a fazer isso. A comunicação não violenta traz essa possibilidade para que a gente coloque dentro da nossa família. Outra questão fundamental e importante é ensinar meninos e meninas que a violência não é tolerada. Aí é uma questão que muitas famílias às vezes se veem confusas, porque se os cônjuges, né, o pai e a mãe, gritam entre si, falam palavras ameaçadoras, ou existe algum tipo de violência física, mesmo que você não fale para a criança, ela está crescendo num ambiente onde ela percebe que sim, a violência é tolerada nessa família. Então, se a violência é tolerada nessa família, ela sai para os ambientes externos depois, né, com 8, 9 anos e começa a ter uma noção, né, da sociedade, do ambiente escolar, ela já sabe que a violência em alguns momentos ela vai acontecer. Então, é quase que, percebe que isso é uma cultura? Se dentro da sua casa a violência não é tolerada de nenhuma forma, como gritos, empurrões, puxão de cabelo, beliscões, socos, murros, pontapés, né, como uma forma de agressão e de punição ou de tentativa de ter de ter a sua necessidade atendida de forma agressiva, a criança vai crescendo nesse espaço e esse ambiente vai ficando propício para que violências aconteçam dentro da sua casa. E ela vai crescer sabendo que tá tudo bem ter algum tipo de violência, porque todo mundo tem alguma violência em algum momento da vida. E ela vai para o mercado de trabalho, e ela vai para as instituições de ensino, sabendo que a violência faz parte. E a violência, absolutamente, aqui é meu posicionamento claro, ela não deve fazer parte de nenhum ambiente, nem dentro da sua casa, nem no ambiente educacional, nem no ambiente de trabalho. Nós podemos resolver os nossos conflitos, nós podemos dar conta dos nossos confrontos de diversas outras formas, sem que a gente precise recorrer à violência. Inclusive com consequências para os atos de forma jurídica, de forma organizada como sociedade civil, né, como instituição mesmo social. Então, isso é possível de acontecer. Então, quais violências você tolera dentro da sua casa? Eu tenho 2 filhos, eu não sei se tem alguém aqui novo, né? Eu vi alguns nomes que eu não reconheço. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. O menino ele é mais novo. E o mais novo sempre tem aquela coisa de ficar cutucando o mais velho, aquelas coisas entre irmãos. Se você tem irmãos, você sabe do que eu tô falando. E aqui nesta casa eu falo deste jeito que eu vou falar para vocês. Se fizer sentido, você pode copiar e fazer, ou adaptar e fazer do jeito que faz sentido para você. Nesta família, nós não toleramos violência. Nessa família, os meninos protegem as meninas. Nesta família, não existe tapa, soco, beliscão, pontapé, não existe. E eles acontecem? Já aconteceram? Já, né? Meu filho tem 3 anos, então ele quer uma coisa, ele vai lá e puxa da mão. Então, toda vez que isso acontece, que eu estou presente, eu falo, vamos começar de novo. Isso aqui estava na mão da sua irmã, você vai devolver para ela e você vai pedir para ela. Quando ela te der, você pode pegar. Assim, a mesma coisa quando é comigo. Olha, isso aqui está na minha mão, você não pode puxar. Você precisa me pedir. Então, essa educação, essa cultura que a criança está aprendendo, ela também vai se expandir. Então,
sempre foi o meu desejo ter filhos que fossem eticamente saudáveis, vamos dizer assim, né? Pessoas que colaboram com o coletivo, que conseguem viver de forma compassiva, leve e harmoniosa nos seus ambientes, que sejam pessoas também semeadoras da paz, assim como eu desejo, né? Esse é o mundo que eu desejo para eles, então eu desejo que eles façam isso. Então, nessa intenção que eu tenho de criar filhos que sabem o que é justo, que sabem quando estão passando por uma situação de violência ou de agressão, que sabem se proteger, que sabem buscar ajuda e que sabem, acima de tudo, proteger outras pessoas, isso é intencional. Então, na minha ideia, né, e se as coisas acontecerem assim, da mesma forma, falar, Lid, mas você está fazendo tudo isso, pode ser que depois lá na frente nada disso reverbere. Pode ser, pode. Vou ficar muito chateada se isso acontecer, né? Se de repente eu ver o meu filho tendo algum comportamento agressivo com qualquer pessoa que seja, né? Se for com uma mulher, mais entristecedor será para mim. Mas ele vai saber que ele não foi educado dessa forma. Ele vai ter internamente, na essência dele, que existe uma outra forma de se relacionar com as pessoas sem ser pela imposição de força, de poder, de posição hierárquica, de dinheiro ou de qualquer outra coisa. Que todos os seres humanos têm direitos a terem proteção e direitos de garantirem, né, sua segurança, sua dignidade. Então, se você também tem filhos e se isso é algo importante para você, busque a cultura de paz para sua família. Não tolere as violências. E aí, como eu falei, tem uma questão, né? Às vezes os cônjuges e os pais têm atos violentos entre si, e isso fica ali marcado na estrutura, né, no arcabouço da essência da criança. E tem também a violência que nós, muitas vezes, infringimos às nossas crianças. Como diz, né? Ah, mas eu sou pai e mãe, eu preciso educar. Se para educarmos a gente precisar recorrer à violência, qual que é o ensinamento para a criança? Qual que é a moral da história, né? Eu lembro quando eu estava na escola e falava assim, você leu essa história, qual é a moral da história? Qual é a moral da história quando a gente utiliza a violência como uma forma de educação? Que a violência é permitida. Se eu tenho um desejo, né, minha mãe e meu pai desejam que eu faça tal coisa, e se eu não faço, eles recorrem à violência, significa que a violência é permitida. Então, assim que eu tiver o mesmo poder, entre aspas, né, que eu tiver algum poder, como meu pai e a minha mãe têm, eu também vou infligir violência aos outros. Percebe que é uma cultura em que a gente diz que algumas violências são toleráveis, que algumas violências elas podem acontecer desde que seja para atender alguma necessidade sua? E nenhuma violência é tolerada para atender nenhuma necessidade. Na ecologia das relações, a gente vai buscar aquilo que é bom para mim, para o outro e para o ambiente. Faz sentido para vocês? Eu espero que faça sentido, porque muitas vezes na comunicação não violenta, algumas pessoas confundem, mas a comunicação não violenta não era um negócio de falar umas palavrinhas no diminutivo, de repetir algumas frases, e não era só isso? Não. A comunicação não violenta traz com ela o embasamento da cultura de paz, do que a gente deseja semear nos nossos ambientes, no trabalho, nos ambientes sociais, nos ambientes familiares. E isso tudo eu ensino lá nos meus cursos, tem 2 cursos acontecendo, é só você entrar lá no link na minha bio que você consegue ter uma ideia e de repente ver qual que faz sentido para você. Qualquer coisa você também pode me chamar lá no direct, que eu também vou ter um prazer de te direcionar para aquilo que possa te ajudar mais, né, a depender da sua necessidade. Mas é fundamental que a gente olhe para as nossas violências dentro da nossa casa. Eu sempre uso esse termo aqui. A violência começa no nosso micromundo, no tom de voz que eu uso, na força física que eu imponho em determinadas situações, em como eu tento garantir que a minha necessidade seja atendida em detrimento da segurança física, emocional e psíquica. A cultura de paz nos ajuda a criar um ambiente de segurança emocional. Como é que a gente faz isso pra gente, que às vezes está, né, como hoje, por exemplo, foi um dia que eu fiz um tanto de coisa, que eu falei assim, nossa, será que eu vou ter energia para fazer a live? Mas toda vez que eu abro aqui, eu me lembro que isso é um propósito, que isso não é algo que eu faço, não é um hobby, né? É um propósito. Levar a consciência e a mentalidade de que
para qualquer ambiente é possível a gente criar a cultura de paz e a gente dizer não à violência. Então, para a gente olhe para a violência contra a mulher e para a violência contra qualquer pessoa, contra as crianças, contra idosos, pessoas com deficiência, pessoas de grupos de maior vulnerabilidade, pessoas que sofrem injúrias raciais, enfim, para qualquer tipo de violência que a gente olhe de forma a não tolerar e a buscar os canais que nos possibilitam eliminar a violência. Então, a gente elimina a violência tendo causa e consequência, tendo consequências para as pessoas que são os agressores. A gente elimina a violência educando as pessoas sobre isso, porque a gente ainda tem uma estrutura educacional e de cultura mesmo, né, de que algumas violências elas são permitidas, desde que seja para você ter a sua necessidade garantida, e em nenhuma situação a violência ela pode ser uma opção de escolha, vamos dizer assim, né? Então a gente, como seres humanos, em pleno século XXI, a gente está chegando na inteligência artificial, migrando para um outro cenário, e a gente ainda não conseguiu resolver coisas simples sobre como ter as nossas necessidades garantidas de forma ecológica, bom para mim, para o outro e para o ambiente. Parece tão simples, né? É simples, mas não é simplista. Tem muita complexidade por trás da gente criar ambientes com segurança emocional, mas é possível. Então, como eu estava falando, né, às vezes a gente faz tanta coisa, e aí no automático da vida a gente deixa passar. Ai, tô tão cansada. Ah, tudo bem, filha, seu amigo puxou teu cabelo na escola, é assim mesmo, vai lá amanhã e puxa o dele também. Fulano brigou com você, amanhã você vai lá e briga também. Então, é isso que a gente quer ensinar, que em algumas situações sim a violência é permitida. É isso que a gente quer trazer como cultura para as nossas crianças. São essas pessoas que vão chegar no trabalho depois. São esses meninos que vão chegar no trabalho achando que sim, eles podem ter das mulheres o que eles quiserem só pelo fato de eles serem homens. Se for essa cultura, esse não é o canal para você estar. Mas se você deseja fazer isso diferente na sua casa, na sua família, nas suas relações com seus filhos e no seu trabalho, continue aqui, compartilha com alguém para ser par com você, porque neste assunto a gente só consegue crescer com cultura de paz, e que isso vai atingindo, né, do nosso micromundo para o mundo externo e para todo o mundo, de forma a semear essa cultura. Então, semeiem, compartilhem com quem vocês acham que faz sentido, e vão me acompanhando aqui no canal também para sempre receber algum assunto relacionado à nossa construção de cultura de paz e à comunicação não violenta nos ambientes de trabalho e nas relações familiares. Eu vou colocar nos stories, vai acompanhando, que no dia 17 de dezembro eu vou fazer uma aula sobre inteligência artificial e as interações com a gente, né? Como é que nós humanos estamos interagindo com a inteligência artificial. Eu fiz uma live aqui, as pessoas me pediram para fazer uma aula, que daí na aula, né, a gente pode trocar, vocês podem perguntar e a gente sai aqui do ambiente do ao vivo, né? Algumas pessoas não gostam muito de fazer essa troca aqui, então eu vou fazer lá. Você precisa estar em um dos meus grupos, então eu vou colocar um link de um grupo que eu sempre divulgo as aulas. Você clica lá no link do grupo, vai ser gratuita e online, e você participa então dessa aula Interações Humanas com Inteligência Artificial. Então a gente vai falar com o olhar da CNV, como é que a gente pode então utilizar a tecnologia, a inteligência artificial a nosso favor, respeitando a ecologia das nossas relações humanas, e não caindo nas armadilhas de tornar a nossa vida e as nossas relações com a inteligência artificial mais prioritárias do que com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, se esse assunto te interessa, vou deixar lá nos stories, você acompanha lá, ou me chama no direct que eu te mando o link também, tá bom? Então, que você reflita nessa noite e aí nos próximos dias sobre quais comportamentos no seu dia a dia, no seu cotidiano, toleram algum tipo de violência. Eu podia falar muito mais, né, mas já tá dando nosso horário aqui, mas só um pequeno detalhe. Hoje eu peguei transporte público, peguei trólebus, peguei metrô, peguei ônibus, peguei de tudo. E aí o transporte público é um excelente exercício, né, de gentileza, enquanto a gente consegue ser gentil ou não dentro dos transportes públicos. E esse é um lugar onde muitas mulheres são vítimas de violência.
Mas o que a gente tolera e o que a gente deixa passar vira hábito, que eu falei que eu não queria falar. E aquilo que vira hábito parece que é normal. Não é normal. Todos nós temos direito de ir e vir e fazer tudo que a gente precisar fazer, tendo proteção da nossa integridade física, emocional e de todas as nossas dimensões, inclusive financeira, porque tem muita empresa que ainda age, e para mim isso é uma violência, pessoas com as mesmas capacitações, ocupando os mesmos cargos com salários diferentes, às vezes disfarçados de bônus, eu já vi isso acontecer também. Então, não, mas ele ganha mais porque é um bônus. Mas um bônus do quê? Tá claro isso dentro do processo da empresa, da clareza das atribuições da pessoa, porque se as atribuições são as mesmas, não há por que haver um bônus. Não estou dizendo que o homem não pode ter bônus, ele pode ter bônus. Com certeza pode, desde que a mulher que ocupe e faça o mesmo trabalho que ele também tenha o mesmo direito. Então, mas aqui é só um adendo, porque só esse assunto dá um tempão aqui de conversa. Mas estejam comigo, se tiverem dúvidas me chamam no direct. Deixa eu ver aqui. Tina, que bom que faz sentido, é maravilhoso, cada dia aprende mais. Tina, amanhã tem encontro do Viver com Paixão, hein? Vou fazer uma porção de coisas durante o dia, mas à noite, encontro do Viver com Paixão, tá bom? Que é um grupo que está finalizando, olha só, começamos lá em março, né, Tina, desse ano, e eu falei, nossa, são 10 encontros, tá longe pra caramba, chegamos, né? Estamos finalizando esse grupo que se reúne uma vez por mês para a gente falar sobre algum assunto relacionado à comunicação não violenta e cultura de paz. E como viver com compaixão, né? Como é que a gente faz essa escolha? Ô, Júnior, obrigada. Obrigada pela aula, professora. Que se fez sentido aí, ficou feliz. Tamo junto, Tina, é isso aí. Então, boa noite e depois, se tudo der certo, fica aqui gravado. Quem perdeu o comecinho consegue assistir e compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que pode ser beneficiadas, tá bom? Boa noite e até mais.